Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Amém. Eu gosto muito dessa música da Laura Moreno. Eu acho que Moreno. Eu falei na outra vez Laura Morena, porque é a mulher, então a concordância, mas Moreno é o sobrenome. Então, eu gosto muito dessa música porque ela fala sobre a abertura do Mar Vermelho e sobre como é necessário ter fé para atravessar. Amém. Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o canal onde, bom, eu tenho uma série de vídeos, né, que eu me propus a fazer aqui para incentivar as pessoas que estejam estudando inglês e lendo a Bíblia. Então a gente está pegando agora o conteúdo da lição da Escola Sabatina, que é um livro que que a Igreja Adventista publica com certa periodicidade para a gente estudar uma parte específica da Bíblia, e em todo lugar do mundo que você vai estudar o mesmo pedacinho. Então, se você for no Japão, eles estão estudando isso daí, o mesmo texto, mesmo contexto, mesmo tema. Se você for nos Estados Unidos, se você for no Brasil, muitas pessoas aqui seguem eu lá do Brasil, né, estão vendo esse vídeo lá do Brasil, e algumas pessoas estão vendo esse vídeo aqui da Irlanda, né? Eu moro na Irlanda, e aqui em inglês a gente estuda essa mesma lição, e é uma benção estudar a lição. E a minha grande ideia, porque tem muitas pessoas que precisam estudar um pouco de inglês, tem medo, tem alguma dificuldade, então fazendo uma ferramenta aí para ajudar as pessoas a estudar inglês, eu estou pegando a lição em inglês e não simplesmente traduzindo, mas discutindo um pouco da lição, trazendo os temas da lição em inglês, para ajudar as pessoas a aprenderem um pouco mais. Essa é a minha ideia, essa é a minha missão. E hoje, sexta-feira, é o momento que a gente faz uma recapitulação de tudo que foi estudado durante essa semana. E você pode clicar aqui, ó. Tem um link aqui, ó, na tela para você. Tem o link aqui da lição de Êxodos. Nós estamos agora no Through the Red Sea, né, na lição número 6. Mas você pode vir aqui trocar, colocar português se você quiser, tá? Daí você vai ter a lição em português, você pega a lição, daí estuda ela. E vamos lá agora então para o resumo do que estudamos durante essa primeira semana de agosto. Through the Red Sea. Read for this week study. Esse é o texto são os textos para estudar agora. O verso para memorizar é: And Moses said to people, do not be afraid. Stand still and see the salvation that the Lord, which will accomplishment for you today. For the Egyptians, what you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. E essa parte é fantástica. Ele diz ali: não tenha medo, fiquem firmes, né? Esperem. E vocês verão a salvação do Senhor, porque Deus vai lutar por vocês. Amém. Então, quando a gente vem aqui, lição do domingo, Go and worship the Lord. Quando eles terminaram as pragas da última praga, você vê que toda vez que acontece uma praga no Egito, o faraó chama Moisés. Dessa vez, ele chamou ele de madrugada mesmo. Então, de madrugada, eles tiveram que fazer aquele monte de rituais que estudamos semana passada. Eles tiveram que pegar, separar o cordeiro tem que ficar alguns dias ali sem comer nada, só bebendo água, ele tem que ser cozido inteiro, depois disso ele é morto, aliás, primeiro ele é morto, depois é cozido, né? Então, depois de ficar parado lá, ele é morto, aí eles pegam o sangue, passam no door frames, né, nos umbrais da porta, e vão ficar esperando a praga vir. E daí, quando veio a praga, teve a Passover, né, e diz aqui, on the night of Passover, ou seja, naquela mesma noite da Páscoa, do Passover, the divine judgment fell on those not covered by the blood. Então, o julgamento do Senhor atingiu aquelas pessoas que não estavam cobertas pelo sangue, né? Those who are not covered by the blood, aqueles que não estavam cobertos pelo sangue. No one escaped because of position, education, ou social status, ou gender. Não importa quem é você, todo mundo teve que passar pelo julgamento, e aqueles que não estavam cobertos pelo sangue do cordeiro, eles foram mortos. Todos eles não, o primogênito foi morto de cada casa.
porque eles tinham feito isso anteriormente com os israelitas. Eles pegaram os filhos dos israelitas e mataram todos os homens, né, que estavam para nascer, de uma tentativa de diminuir a população. Mas eles continuaram crescendo. Foi assim que nós começamos a história de Moisés, lá em Êxodo 1. E por causa disso daí, Deus, o Senhor pegou e fez uma punição aos egípcios, matando também os primogênitos dele, todos aqueles que não foram cobertos pelo sangue do cordeiro. É por isso que você tem que estar coberto through the blood of the lamb. Então, a primeira parte aqui é go and worship the Lord. Então, the night, naquela mesma noite, Faraó calls Moses and said to them, go and worship the Lord. Saiam daqui e vão adorar o Deus de vocês. Mas tem um detalhe legal aqui. Deixa eu ver se eu acho. E aqui, ó, rise up and get out for among my people. Tipo, levante e vai, sai daqui, sai daqui. Vamos embora. The Egyptians urged the people to see them out of the land and haste, for they said, we will all be dead. Nós todos seremos mortos. Se continuar esse pessoal aqui, todos nós vamos ser mortos. Então, eles foram basicamente expulsos do Egito. Não está nesse texto, mas tem não, esse aqui é deles falando que todos eles serão mortos. É que tem uma parte do texto que o próprio faraó fala, olha, não se esqueça de quando você for adorar o Senhor, adore também por mim, ore por mim, peça a Deus para me abençoar. Olha só as ideias dele, né? Na lição de segunda-feira diz lá, consecration of the firstborn, ou seja, consagração do primeiro nascimento, dos primogênitos. Vocês lembram que Moisés, quando estava indo para o Egito, ele teve que pegar os seus filhos e fazer a circuncisão. Então, isso é muito importante dentro da cultura judaica. É o account, a alliance, né, o covenant, é o contrato, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, é que todo primogênito vai ter lá o seu bilauzinho, todo homem, né, vai ter o seu bilauzinho ali cortado, né? Todo mundo tem que fazer isso daí. E daí é uma maneira de consagrar, né? E eles tiveram que fazer essa consagração, que nem todo o povo estava consagrado, tiveram que consagrar ali. Não só isso, também consagrar os animais e tal. Diz aqui, né? E uma parte importante da lição que ela traz o texto de James, diz, even so the fair it was no works is dead behind by himself. Ou seja, a fé without no works, sem obras, sem trabalhos, é morta. But someone may well, mas alguém pode até dizer, you have faith, but I have works. Show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works. Então, não tem como você dizer que tem fé se não tiver obras, porque é uma maneira de mostrar, evidenciar a fé é através das obras. E por isso que a lição traz essa ideia that you need to make your part of the contract. You know, they are a contract belong God and the people, and they need to be part of the contract. They need to follow the part of the contract. Deus vai fazer a parte deles e eles têm que fazer a parte que Deus pediu para eles. É simples, é um contrato e eles fizeram essa parte. Tem você feito a parte que Deus pede para você? Tem feito a sua parte do contrato com Deus? Né? Você está consagrado, que essa era a parte no contrato deles, eles precisavam consagrar os primogênitos e na nossa parte a gente tem que consagrar a nossa vida a Deus. Crossing the Red Sea. Quando a gente lê lá Êxodo 13, é bem o momento em que eles vão cruzar o Mar Vermelho. E sabe, na lição de terça-feira, ele traz a ideia de que eles tenham que sair, pegar os ossos aqui, ó. Moses took the bones of Joseph and him. Então, ele saiu com alguns pertences, com algumas coisas, eles foram expulsos do Egito e tiveram cuidado de levar também os ossos de José, porque os ossos de José era a prova da fé de José no Deus que iria vir e libertar o povo, né? Ia retirar o povo e levar para Canaã. Ele tinha fé e por isso
ele falou, olha, eu vou morrer, mas só que não se esqueçam de levar my bones, to bring my bones, e depois eles levam os ossos e enterram, fazem um funeral, um fúnebre funeral para José em Canaã. Só que daí, olha só que legal. Meanwhile, ou seja, todavia, entretanto, Faraó revealed the true motive of his heart. Então, ele revelou os verdadeiros motivos do seu coração. He's not covered. Ele não estava convencido. Not covered. And never truly responded. He's asking God to bless him. His face is a first, was a first. Ou seja, a maneira que ele pediu para Deus pegar e proteger ele, e pediu para que Moisés pedisse a Deus que abençoasse ele, era uma falsa. Perhaps the deception on his own heart is greater in his heart. Então ele pegou toda a depressão, todo coberto por depressão, coberto pela a agonia, pelo orgulho, ele pegou todo o sua arma, todo o seu exército e correu atrás dos hebreus. Né? And he grated his arm and they went after their escaped slaves. Então eles foram e perseguiram os seus escravos que tinham escapado. Totally blind by his sin, man really was. This man really was. Ele estava completamente cego. Ele não viu as maravilhas, não viu tudo que Deus tinha feito, não viu que o pessoal tinha sido expulso de lá porque eles achavam os egípcios achavam que eles iam ser destruídos se eles continuassem ali. Ele não ligou para nada disso e simplesmente correu atrás deles como se não houvesse amanhã. Marching point by faith. Wednesday a gente viu essa parte que despite the lack of fé, ou seja, apesar da pequena fé que eles tinham, Deus foi lá e abriu o Mar Vermelho. E olha que legal, porque esse é o texto da semana. But Moses said to people, do not fear. Não tenha medo. Stand by and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. Você verá o livramento que Deus vai fazer por você hoje. For the Egyptians who you haven't seen today, então todos os egípcios que vocês estão vendo hoje, you'll never see them any again, forever. Então você não vai ver esses caras de novo. The Lord will fight for you while you keep silence. O Senhor vai lutar para você enquanto você estiver em silêncio. Né? Você tem alguma questão especial que Deus precisa, que você precisa que Deus lute por você? Coloque nas mãos de Deus e espere em silêncio, porque God will fight for you. Amen. Aí na lição de Thursday, que foi ontem, nós lemos The Song of Moses and Miriam, que after crossed the Red Sea, okay? After they crossed the Red Sea, after the Egyptian army was put on, jump of the sea, eliminate. Então, depois que eles eliminaram todo o exército de Faraó, they arrive in the other side of Red Sea and start to sing. Moses composed a song, eu acredito que seja o primeiro salmo, ele compôs ali um salmo, and start to sing the Lord. E isso é maravilhoso, eles começaram a cantar da grandeza de Deus, das maravilhas que ele, e reconhecer quem Deus é. Diz aqui, Moses' song is all about God, about who he is and what he's doing. The Lord is exalted, praised and admired for his outstanding work and his people. Então Deus é admirado por todo o trabalho que ele fez e como de mão poderosa ele tirou o pessoal de lá. E no final aqui diz ainda na lição de quinta-feira, que em Revelations 15, and I see something, esse aqui é o texto de Apocalipse, que eles estão, João está vendo ali o final de todas as coisas, depois da redenção final do povo de Deus. Ele diz assim, and I saw something like sea and glass mixed with fire. Então eu vi alguma coisa como um mar de vidro misturado com fogo. And those who had been victorious over the beast and the image and the number of his name. E aqueles que foram vitoriosos sobre a besta, a sua imagem e o número de seu nome.
and standing glass of the sea of glass. Então, o povo de Moisés, os israelitas, eles estavam do lado, a gente tinha acabado de passar um mar vermelho, estavam ali perto do mar vermelho, e esse mar aqui é um mar mistura de fogo. Eu não sei se tem alguma coisa de referência, mas as coisas geralmente não são jogadas assim. E Moisés cantou o cântico do Cordeiro, cantou o cântico de Moisés, né, de exaltação ao nome de Deus. E aqui, and they sang the song of Moses and the bold servant of God. Então, eles cantaram a música de Moisés e o bom servo, the bond servant of God, and the song of the Lamb, e o som do Cordeiro, cantando, great and marvelous are your works, O Lord God, the Almighty. Righteous and true are your ways, the King of the nations. Né? Com verdade, com justiça, você é o verdadeiro Rei das nações. E Deus vem trazendo aliás, a Bíblia vem trazendo essa ideia de que no final, quando nós fomos efetivamente salvos do pecado, vamos novamente entoar o cântico do Cordeiro, né? O cântico de Moisés e do Cordeiro, reconhecendo quem Deus é, o que Deus fez, as maravilhas que Ele operou e que nós somos salvos por Ele e somos dele, somos criaturas dele. Então, basicamente, essa é a lição que nós estudamos essa semana. Esse é um baita resumão. Eu recomendo você voltar nos vídeos aí e ver. Quem sabe tem mais em inglês, que eu acho que eu falei mais em português nesse episódio, só para contextualizar tudo aquilo que a gente viu essa semana. May God bless you and see you tomorrow. Bye bye. Joy. Joy and a joy at the mountain, like joy on the mountain, like joy on the mountain, in my joy. And like joy on the mountain, and like joy on the mountain, and like joy. Mountain, we must joy.